Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim: Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Vou ler de novo. Assim surgiu. Algumas traduções vão dizer, e apareceu João, batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus. E a tua palavra agora vai ser ministrada. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor tome a minha vida nas tuas mãos e me use neste momento para transmitir, Senhor, um pouco mais da tua palavra aos corações dos nossos irmãos. Que o Senhor abra a mente do teu povo, eu repreendo toda distração, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meu irmão, eu estava hoje à tarde meditando que palavra que eu ia falar, sobre o quê? E folia daqui, folia dali, e sentado na mesa ali, duas bíblias abertas, e eu sempre coloco assim, tem um papel para mim fazer rascunho, riscar e tal. Quando eu me deparei com esse texto de Marcos, eu me lembrei desse texto de Marcos, fui ler e estava ali. Assim surgiu João. Apareceu João, alguma tradução vai dizer. Surgiu João. E eu achei interessante a maneira com que Marcos expressa o rompimento do ministério de João Batista. Para que a gente se contextualizar, para que você entenda mais ou menos do que João está falando, Marcos 1, Mateus 1, Lucas 1, João 1, eles começam tratando do início do ministério de Jesus. Antes deste período, quando você tem aí na sua Bíblia, você termina de ler o Antigo Testamento, e normalmente entre Malaquias e Mateus há uma folha em branco, que marcam um período intertestamentário, esse é o nome dado, um período intertestamentário do Antigo Testamento do Novo Testamento. A lei, os profetas da graça de Jesus. É um período que demorou cerca de 400 anos. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Malaquias, ele é um dos profetas menores e ele é contemporâneo, viveu na mesma época, apesar de regiões diferentes, de Esdras e Neemias. Esdras foi o cara que reconstruiu o templo, Neemias o cara que reconstruiu os muros. Quando eu falo cara, ele teve ajuda, mas foi quem encabeçou o projeto, né? E depois disso, houve um silêncio profético de Deus. Esse como silêncio, muitas vezes as pessoas acham que ficou tudo parado. Mas existe uma história de 400 anos, afinal. São 400 anos que separam duas gerações, que separam duas eras. 400 anos de silêncio de Deus, mas não, os homens não ficaram parados. Para que você entenda historicamente algo que aconteceu neste período de 400 anos, Alexandre o Grande, ele tomou a Terra Santa. Né? Todo mundo já ouviu falar do Alexandre o Grande, tem um filme, apesar que fizeram no filme Alexandre o Grande mó sensível, né? Então, neste período de 400 anos, livros históricos apócrifos contam e relatam a história da humanidade, ok? Então, neste período, a Cida está colocando que está falhando na internet. Está falhando aí para você ou será que é a dela? Tá meio estranho. Ó. Vai ser essa. Vamos ver se melhora aqui em nome de Jesus, né? Qualquer coisa desliga aí, paixão, para ficar só no meu celular aqui. Tá. Então, neste período intertestamentário, houve história da humanidade. Tá? Qual que é a história? Uma delas, Alexandre o Grande tomou a Terra Santa, né? E tendo tomado a Terra Santa, Alexandre o Grande ele começou um projeto. Ele tinha um projeto de que todo mundo falasse grego. Por que eu estou falando de Alexandre o Grande? É importante você entender um pouco da história bíblica, porque vai fazer com que você entenda com mais clareza outras coisas mais para frente na Bíblia. Alexandre o Grande, e este plano dele, foi responsável pela primeira tradução do Antigo Testamento, dos textos bíblicos.
A Edileuza colocou que tá falhando mesmo. Você desligou o seu aí? Desliguei. Vamos ver se melhora. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas vamos ver se melhora em nome de Jesus. Então, Alexandre o Grande, ele foi... Tá todo mundo falando que tá falhando. Ih, coloca no seu... Não, pior. Irmãos, tomara que melhore aí. Nós vamos continuando aqui. Vamos ver se melhora, tá bom? Se melhorar, coloca aí que melhorou. Boa noite, Carlos, Regina, meu irmão. Se melhorar a internet, estiver dando para ver bem aí, vocês me avisam para a gente ficar mais tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Nesse período, então, chamado intertestamentário, que é que separa o Antigo do Novo Testamento, né? O último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Neste período, Alexandre o Grande tomou a Terra Santa. E ele tinha um plano que ele queria que a cultura grega dominasse o mundo. A língua, a cultura. E só que, por causa disso, ele levou judeus para as Alexandrias, os separou do seu povo. Então, olha só que interessante. Neste período nasceu a Septuaginta. A Septuaginta é uma história de 70 pessoas que tinham que traduzir os livros bíblicos, ok? Testamentos bíblicos, para o grego. Para que você entenda, a Bíblia ela foi escrita em hebraico e aramaico, o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, algumas coisas de grego, tá? Então, a Bíblia foi escrita basicamente nesses três. O Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego. Algumas pessoas usaram isso. Pastor, qual que é a história bíblica? Isso aqui é só para conhecimento para você. Paulo, ele usou muito disso para pregar. Ele usava essa tradução no grego para pregar o evangelho para os gentios. E para os judeus, que os judeus que moravam em Roma, muitos deles já nem falavam mais o hebraico, por causa das gerações que foram passando. Tá dando para entender? Isso aconteceu muita coisa. Quando Alexandre morreu, os seus generais dividiram o seu território, 2 deles começaram a lutar pela Terra Santa. Um deles, quando assumiu, tentou queimar todas as Torá, queria destruir mesmo a cultura hebreia, né? Judaica, os testamentos bíblicos. E por que eu estou falando isso? Para que você entenda o contexto em que começa João. Então, neste período de 400 anos, houve guerra atrás de guerra, até que no final Roma tomou a Terra Santa. Né? Então, ali, Roma tomou, e quando João Batista e Jesus nasceu, quem governava ali era Herodes, né? Já governava ali a Judéia. Esse é o contexto histórico que João Batista está inserido. Ele é remanescente disso. E aí a Bíblia vai dizer, então, neste momento da história judaica, já há muito da cultura grega, já há muito da cultura romana, que, por exemplo, na época do Alexandre o Grande, a alta sociedade judaica já estava assumindo as tradições gregas para ficar bem, não ter problemas políticos com as pessoas do Alexandre o Grande, os gregos. Então, para você entender, quando João Batista surge e ele começa a dizer arrependei-vos, é porque havia já uma prostituição da santidade, uma prostituição do culto, uma prostituição do povo. O povo que é o povo de Deus. Amém? E João, então, ele nasce neste período. É interessante que a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 1, versículo 80, que João Batista, ele cresceu no deserto. Ele foi criado no deserto. Eu brinquei no começo com vocês, e a pergunta foi qual foi a comida mais estranha que você comeu, porque a Bíblia fala que João Batista ele comia gafanhoto com mel. Era isso que sustentava ele. Mas se liga que nós vamos falar sobre isso. Só que algumas pessoas não entendem por que João Batista já tinha um reconhecimento das pessoas. Porque o nascimento de João Batista já envolveu uma grande espiritualidade. O anjo apareceu para o pai dele,
o profeta Zacarias, a mãe dele chamava Isabel, e o anjo apareceu para Zacarias e anunciou a vinda deste que seria o último dos profetas do Antigo Testamento. Isso aqui é louco, irmão. Porque apesar da história de João Batista estar contada no Novo Testamento, João Batista é o último dos profetas com o manto do Antigo Testamento. Quando você lê aqui, ó, Marcos 1,6 diz assim: João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Quando você vai lá em 2 Reis 1,8, você vai ver essa mesma descrição de roupa sobre Elias. Quando Elias chega, anuncia, o rei foi pedir, o rei lá tinha caído, e ele foi pedir para um deus pagão a revelação se ele ia melhorar ou não. E no meio do caminho Deus chamou Elias e falou para ele dar uma palavra. Elias deu a palavra lá para esses mensageiros que estavam indo a mando do rei, e esses mensageiros tornaram ao rei e disseram: alguém nos encontrou e disse que não é para a gente fazer isso e que você vai ficar na cama por causa disso. Aí o rei pergunta como é que ele estava vestido, e ele é descrito assim, com roupas de pelo, um cinto de couro, e aí o rei já descobre na hora que se tratava de Elias. João Batista estava com as vestes dos profetas do Antigo Testamento. E tem um marco, Lucas 17, Jesus ele vai falar sobre João Batista, e é legal que ele fala assim: veio aquele que se vestia como os antigos... É mais ou menos isso, tá, irmãos? Veio aquele que se vestia como os antigos profetas, e com pelo, com cinto de couro, só se alimentava com os frutos da terra, e vocês não respeitaram, cortaram a cabeça dele. E aí veio eu, que como e bebo com os homens, e aí sou chamado de glutão, filho de Beelzebu. E é interessante como Jesus ele descreve. Por que ele descreve isso? Porque ele está querendo dizer, mudou o tempo. Mudou a fase. O tempo dos profetas do Antigo Testamento está terminando. Termina em João. E o tempo das profecias começa. Biblicamente falando, os profetas, escuta, isso aqui é legal para você saber, terminam em João Batista. A Bíblia vai dizer que o mesmo Espírito, e aí é legal isso para você entender, alguns espíritas vão usar destes textos bíblicos para falar sobre reencarnação. A Bíblia não pauta sobre reencarnação. O autor de Hebreus fala muito claramente que morreu já era, não volta. É céu, é inferno, então não tem. Só que alguns espíritas, o espiritismo usa esse texto que fala que o mesmo espírito de Elias estava sobre João Batista. E Jesus questionado acerca disso, porque Malaquias no capítulo 4, versículo 5, fala que Elias voltaria. E Jesus questionado acerca disso, que voltaria antes do dia do Senhor, antes do tempo de Jesus. Jesus questionado acerca disso, ele fala, ele já voltou. Falando de João Batista, dizendo, ele já esteve. Por quê? Porque quando a Bíblia está falando que Elias voltaria, estava falando do manto profético de Elias. Assim como o manto profético de Elias foi passado para Eliseu, ele foi passado para João Batista. Uma unção, né? Uma unção, exatamente. Tá dando para entender isso, meu irmão? Então, a unção profética do profeta Elias estava sobre João. E João, ele foi profetizado, a vida dele, também em Isaías. Marcos 1, 2 começa falando sobre isso. Vamos ler lá? Diz assim, ó. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. João Batista, ele rompe o silêncio de Deus. Por isso que eu estou contando toda essa história. Escuta, irmão. Segura aí, meu irmão. Segura aí, daqui a pouco você já vai entender onde que essa mensagem entra na tua vida. João Batista, ele rompe o silêncio de Deus, dizendo, o tempo do Messias é chegado. João Batista, ele vem rompendo o silêncio profético de Deus de 400 anos. E ele começa a anunciar que o tempo do Messias era aquele.
que o tempo da volta ou da vinda de Jesus era aquele, do Messias, do Cristo, era aquele. João, ele é o último profeta do Antigo Testamento, com a unção do Antigo Testamento, que está descrito no Novo Testamento. É por isso que a história de João, ela começa e acaba muito rápido. Porque quando falam de João, já, apesar de ele ter vivido a vida no deserto, a vida pregando o Evangelho, ela começa e termina com a decapitação da cabeça dele. Para que você entenda, há um comparativo, eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso, que das semelhanças da vida de Elias e da vida de João Batista. Ele pregou contra adultério, ele pregou contra coisas erradas. Elias foi caçado pela mulher do rei, a Jezabel. João Batista foi caçado também, foi pedido pela mulher do rei. Então, Herodias, né? A mulher de Herodes. Então, as semelhanças da vida deles é muito grande. João Batista, então, ele vem romper este silêncio. E aqueles que conhecem a história de João Batista, do seu nascimento, ela se espalhou e trouxe para ele credibilidade, porque havia uma espiritualidade. O pai de João Batista não creu, porque a esposa dele, Isabel, era estéril, quando o anjo disse que ela ficaria grávida. E por não crer, a Bíblia diz que ele ficou mudo. Há quem diga que ele ficou até surdo. Há uma divergência nisso, mas a versículo dá a entender que ele ficou surdo. E quando foi o momento de dar o nome ao filho? Surdo-mudo. Mudo com certeza, surdo tem uma distensão. E quando chegou o momento de dar o nome a ele, o mesmo nome que ele escreveu na tábua foi o mesmo nome que Deus deu a revelação para sua esposa Isabel. Então havia uma espiritualidade. Nesta época, o anjo apareceu a Maria, mãe de Jesus, que foi visitar também, e depois da saudação, disse que no ventre já João reconheceu. Então havia já um mover espiritual na vida de João. Mas aqui eu quero só dar uma pitada para você. O nome João significa misericordioso. Olha que legal. E a palavra batista correspondia àquilo que ele fazia. O batismo significava, na tradução literal ali, aquele que imerge. Mas o que ele faz com essa imersão? Ele abençoa. Então o nome de João Batista, traduzido de maneira fria, simplória, seria misericordioso abençoador. Olha que legal. O nome do profeta que Deus usa para romper o silêncio de 400 anos. O profeta misericordioso abençoador. E ele começa a anunciar então a vinda de Jesus. Mas aqui então eu quero agora colocar na tua vida. A primeira coisa que eu entendo que a nossa vida se compara, principalmente neste período, é que durante o deserto, João Batista cresceu em Deus. A Bíblia vai falar em Lucas 1,80 que ele crescia no deserto. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, em que tudo está fechado. E nós temos visto algumas pessoas vivendo uma sequidão espiritual. Um esfriamento. Mas foi um tempo para a gente parar e entender uma verdade que tem sido pregada nos altares, inclusive no da Igreja Livres, mas que as pessoas não entendem esta realidade, de que a igreja não é um templo, mas somos nós. E por causa disso, nós não temos, quando nós ficamos sem o salão, sem o templo, nós deixamos muitas vezes de ser igreja. Porque estamos no deserto. Escuta o que eu vou te dizer. Deserto não é desculpa para ninguém parar. Deserto não é desculpa para ninguém diminuir, retroceder. Deserto, sequidão não é desculpa para ninguém deixar de romper. A Bíblia diz, e eu repito, Lucas 1,80, que João Batista cresceu no deserto. Foi no deserto que ele teve as melhores e as maiores experiências com Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Os maiores sinais de Deus para o povo dele aconteceu no deserto. As maiores manifestações... Meu irmão, já era para você estar dando glória aí na tua casa.
As maiores manifestações de poder de Deus aconteceu no deserto. Jesus Cristo, depois de ser batizado, foi para o deserto para 40 dias de jejum. Não é isso? E lá ele foi provado pelo diabo, mas depois teve o sustento de Deus lá também. Foi quando Deus mais sustentou Jesus na terra. Quando o próprio Deus alimentou Jesus, ele estando na terra, foi no deserto. Pegou não? Depois Jesus comprava comida, comia na casa dos outros. Teve um momento de multiplicar o pão, mas não por causa de Jesus, por causa da multidão. Mas quando Deus sustentou totalmente Jesus com maná, com pão do céu, foi no deserto. O deserto é o lugar de maior experiência com Deus, se você estiver perto dele. Pastor, mas eu estou passando apertado. Lembra do que Jesus disse no deserto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede dos lábios, da boca de Deus. Olha que coisa louca. E dentro deste, então, contexto histórico de silêncio, de luta, de guerra, de mudar de uma etnia para outra, dominando o povo. Então, Alexandre o Grande dominou. Depois, os seus generais, 2 deles fundaram reinos, e esses reinos, um dominou, depois o outro dominou. Depois houve uma rebelião ali, e os judeus tomaram conta de novo. Depois veio os romanos e tomaram conta. E essa mudança de poder, e essa luta, e essa questão política, e toda a influência externa dentro do povo de Deus, João Batista chega, e aí Marcos ele coloca de uma maneira genial. Ele coloca lá, como é que eu disse? Assim surgiu. Não é que João Batista apareceu do nada. Há uma história envolvendo a caminhada de João Batista. Calma que eu já vou falar da tua vida, você vai entender. Há um contexto. João Batista sofreu no deserto. Nem tudo é maciez no deserto. Nem tudo é fácil no deserto. Caminhando, quem já andou na areia sabe. Caminhar na praia cansa. Caminhar em lugares arenosos cansa. Cansa muito mais do que caminhar em chão firme. Então o deserto ele traz cansaço. O deserto ele traz desgaste. Mas ele traz crescimento, traz experiência com Deus. E então surge João Batista, pregando, anunciando o evangelho de Jesus. Isso aqui é louco. Meu irmão, chegou o tempo de eu e você sermos João Batista. Mas está tudo no deserto. Sabe aonde João pregava? No deserto. Isso aqui é louco. Porque ele não pregava num templo, ele pregava no deserto, perto de um rio. Não era para saciar a sede, era para batizar. Porque quem cria já era batizado, quem se arrependia era batizado. E o batismo de João, as pessoas confundem. O batismo de João anunciava uma salvação que viria. O batismo de hoje anuncia uma decisão. O batismo de João anunciava uma salvação que viria, Jesus Cristo. E ele diz, eu batizo com água, mas virá alguém que batizará com o Espírito Santo. Meu irmão, é chegado o tempo da igreja romper o silêncio. Eu e a pastora estamos participando de um congresso. No fim desta live nós já vamos participar deste congresso online, que são de 4 dias. E ontem nós estávamos assistindo e algo rompeu meu coração, rompeu. Uma média, estudos desses, feitos por institutos, o brasileiro gasta em média R$1 e alguns centavos por ano em missões. Meu irmão, você já parou para pensar o que é isso? Se nós reduzirmos isso pela metade, ou seja, metade do povo não é cristão, significa que o brasileiro cristão gasta R$2 e pouquinho por ano em missões, 20 centavos por mês. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Para dar dinheiro para a igreja? Não. Eu estou dizendo que nós não estamos mais fazendo como João Batista. Já não estamos mais cumprindo o ID de Jesus, porque já não investimos mais nisso. É chegado o tempo de nós abrirmos os nossos lábios e anunciarmos o evangelho que salva. É chegado o tempo de anunciarmos o arrependimento,
o perdão dos pecados. João não perdoava pecado, mas anunciava aquele que perdoaria. Você não tem poder de perdoar ninguém, mas também você não pode se calar. Você tem que anunciar aquele que pode perdoar os pecados. Meu irmão, e agora você vai entender por que eu contei todo esse contexto histórico. Você, eu, nós que estamos nesta live, você que está assistindo esta live agora, já parou para pensar que você pode ser a boca profética de Deus? A boca profética de Deus para romper o silêncio de Deus na vida de alguém? Ah, meu irmão, não entendeu? Deus, ele ficou com um silêncio profético de 400 anos com o povo dele, até João Batista. Talvez tenha pessoas que já há 10, 20, 30 ou nunca ouviu a voz de Deus. E se você se calar, talvez morra sem ouvir. Você é o profeta desta geração. Pastor, mas Deus, ele não tem mais profetas. Você disse que morreu, mas ele tem o dom de profecia. O espírito profético do Antigo Testamento termina em João Batista. Mas o dom de profecia começa no Pentecoste. Pegou? Atos 2 fala do batismo do Espírito Santo com fogo. Os dons do Espírito, os 9 dons, entre eles o dom de profecia. Você é profeta. Sabe o que é um profeta? Um profeta é aquele que exorta, é aquele que aponta uma direção, um caminho e que anuncia o porvir. Ok? Um profeta é aquele que exorta, corrige, que anuncia ou indica um caminho. Ó, ele corrige o teu erro do passado. Por exemplo, esqueci o nome do profeta que falou para Davi. Não. Oh, meu Deus. Ananias. Ele corrigiu Davi. Você fez algo errado no passado. E disse para ele, se arrependa. Então o profeta, ele anuncia o erro. Ó, você estava em pecado. Presta atenção. Ele indica o caminho. O profeta, ele fala, faz isso agora. Então ele fala, você pecou. Ele anunciou o erro do passado. E ele fala, se arrependa. O caminho que você deve seguir. E anuncia o futuro, as coisas que estão por vir. Ó, por exemplo, nesse texto que eu estava falando de Elias, lá de 2 Reis 1, se você ler lá, você vai ver que o profeta está falando, não, no teu futuro você não vai ser curado. Então ele anuncia, ele fala de coisas reveladas do passado, reveladas pelo Espírito, ele indica o caminho, ele exorta o passado, revelados pelo Espírito, ele indica um caminho e ele anuncia o porvir. Ok? Você é profeta. Ô pastor, peraí. Aí eu não entendi mais nada. Você é o profeta bíblico. Quando você prega o evangelho para alguém, você fala, se arrependa dos seus pecados passados. O evangelho fala isso. Então quando você apresenta o evangelho dizendo, se arrependa. Se arrependa dos teus pecados, peça perdão, deixe o seu pecado, deixe aquilo que te prende, deixe os teus vícios. Você está fazendo o que um profeta fazia. E indica o caminho. João 14,6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você fala, se arrependa dos seus pecados passados, daquilo que você tem errado, você está sendo como um profeta, exortando segundo a palavra. E quando você anuncia Jesus Cristo como salvação, você está sendo como um profeta, indicando um caminho. Tem gente que já está pegando. E o porvir, quando você anuncia o céu? Meu irmão, o céu é o porvir. Só que existem coisas naturais. Mateus 6,33 é uma profecia futura. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está falando do futuro. Está falando, se você tiver uma atitude de buscar a Deus em primeiro lugar, Deus vai acrescentar na sua vida todas as coisas. Então, quando você anuncia o evangelho, e o que a palavra evangelho significa? Talvez tenha alguém assistindo a live que não saiba. A palavra evangelho significa boas novas. Que traduzindo para a nossa linguagem de hoje, seria boas notícias.
Sabe qual que vai ser um evangelho, uma boa notícia? Saiu a vacina do Covid. Oh, que maravilha! Estamos livres desse mal. Oh, que maravilha! Querido, não vai ser maravilhoso? Mas você tem a maior das boas notícias do mundo, que não cura só o físico, mas cura a alma e o espírito. Jesus, ele cura o físico, cura a alma e cura o espírito. Jesus é melhor do que a vacina do Covid. Porque Jesus, ele não salva só nessa terra, ele salva para o céu. Então você é a voz que rompe o silêncio de Deus. Ou pode ser a voz que rompe o silêncio de Deus na vida de alguém. Por isso, que você seja profeta de Deus nesse tempo. Que você seja usado e ousado. Você sabe de uma coisa que Elias não tinha? Isso aqui é legal. Era medo. Por mais que o rei da época de João Batista... Estou falando de Elias, né? Eu falei Elias, mas é João Batista. Por mais que o rei estivesse errado e o maior alvo daquilo que ele dizia era o rei, ele não deixou de falar. Sabe o que é isso? Se a palavra que você pregar, o evangelho, ferir uma autoridade, se te considerarem homofóbico porque você prega o evangelho, eu não estou falando para ser preconceituoso, mas pregar o evangelho. Porque tem gente que, para ser agradável aos outros, se cala o evangelho. João Batista não adaptava o evangelho para o público que estava ouvindo. João Batista falava para o público, vocês têm que se encaixar no evangelho, na palavra. Vocês é que estão no fora do padrão. Isso aqui que as pessoas não entendem. Não somos nós que estamos errados. Nós temos que continuar pecando, pregando contra o pecado. Deus não muda e a palavra dele também não. A maneira de apresentar o evangelho, sim. Como assim? João não tinha live. Eu estou pregando aqui, quantas pessoas tem aqui? 30 pessoas nessa live hoje. Fora as que vão assistir. Nossas lives têm tido visualizações de 500, 600, 700 pessoas. Então, olha só que louco isso. João Batista, ele não tinha acesso a isso. Então a maneira de apresentar o evangelho talvez mudou. Por exemplo, João Batista pregava lá no deserto, mas era interessante isso. Veja como são situações diferentes. João Batista pregava diferente até do que Jesus, porque João Batista, ele não ficava mudando de lugar. Ele ficava num lugar e o povo ia até ele. Jesus, ele ia de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, porque eram maneiras diferentes. Paulo pregava para os gentios, Pedro para os judeus. Diferentes, mas pregando o evangelho. Então a maneira de apresentar o evangelho é diferente. Por exemplo, se nós formos falar para uma criança, nós vamos tentar falar numa linguagem que a criança entenda. Se nós vamos pregar para um jovem, para um pré-adolescente, numa linguagem que eles entendam, que seja atraente, agradável. Era o que Jesus fazia. Como assim, pastor? Jesus, ele falava assim para aquele bando de agricultor e pescador. O reino de Deus é como uma semente. Aí tinha às vezes aquelas mulheres que estavam assistindo, aí ele começava, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que perdeu um dracma. Olha que louco! Jesus, ele apresentava, aí estava aqueles pastor de ovelha. Jesus falava, o reino de Deus é como um pastor que, tendo perdido uma ovelha, deixa 100. Isso aqui é legal, que eu ouvi algo que é interessante. O título desses temas normalmente é A Ovelha Perdida. Mas a parábola não fala da ovelha perdida. A parábola não é a parábola da ovelha perdida. A parábola é do pastor que deixa as 99 para ir atrás da ovelha perdida. Então a palavra não está falando da ovelha perdida. Porque tem gente que fala, eu sou a ovelhinha perdida. Não. A parábola é para nós, falando assim, cara, tiver que deixar 100 para ir atrás daquela lá que se perdeu. A palavra, tá dando para entender? A palavra da dracma perdida não é da dracma perdida, é da mulher que busca diligentemente, diz a Bíblia. Olha como a noção muda. O título bíblico muitas vezes não se engana. A parábola da dracma perdida, meu irmão, é da mulher diligente, porque a dracma só se perdeu, é só isso que fala, que ela se perdeu e foi achada. Mas fala da mulher que buscou diligentemente, pediu ajuda. Olha, o evangelho tem que ser pregado, meu irmão. Deus, ele não muda.
O evangelho não muda. Por que nós temos nos calado? Pastor, você não tem medo de falar de homofobia? Meu irmão, se for para mim considerar homofóbico, porque eu respeito princípios bíblicos, que seja. Se for para considerar que eu sou quadrado, antiquado, porque respeito princípios bíblicos, que seja. Mas princípios bíblicos, eles não mudam, o evangelho não muda. Nós não temos que mudar o evangelho para agradar as pessoas é que têm que mudar para agradar a Deus. E João Batista, ele pregava isso. Jesus também. Não, Jesus não pregava isso? Diz a Bíblia que havia uma multidão querendo apedrejar uma mulher. E Jesus, ele interfere. Aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Mas quando ele vai falar com a mulher, sabe o que ele diz? Vai e não peques mais. Pegou ou não? Jesus, ele falou para a mulher, vai e não faça mais o que você estava fazendo no passado. Jesus, ele pregava mudança de vida. Quando ele em João 4, ele fala com a mulher samaritana, ele está falando para ela mudar de vida. Ele começa a falar de uma mudança de mentalidade de adoração. E é louco isso, porque ele fala assim, a mulher pergunta, nós temos que adorar o Senhor Deus aqui no monte ou lá em Jerusalém no templo? Aí Jesus olha para ela e fala, querida, nem aqui nem lá. Está chegando o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é esses tais é que Deus procura. Meu irmão, olha que coisa louca. Jesus, ele amplia o padrão. Ele fala, não, a coisa não é mais por aqui. Não é mais entregar um holocausto se pecar. O padrão é outro, é ser um adorador em excelência. Nós temos que pregar isso. Nós temos que pregar. Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus abençoa. Jesus, ele faz milagres, ele abre portas, ele prospera. Jesus, Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas o alvo principal é pregar a mudança de vida. Por que a gente não prega mais? Nós não queremos espantar as pessoas, queridos. Nós temos que receber todo mundo. Todo mundo é bem-vindo na igreja, independente das suas limitações. Se for um travestido de mulher, um homem travestido de mulher, ou uma mulher travestida de homem, vai ser bem recebido na Igreja Livres. A igreja está de portas abertas para todos. Se for alguém que fuma, que bebe, que usa droga, vai ser bem recebido na Igreja Livres. Porque a igreja está aberta para todos. Mas não é porque a pessoa está lá dentro que nós vamos deixar de pregar o Evangelho. Nós vamos continuar pregando o Evangelho. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, imoralidade sexual, adultério, vai continuar sendo pecado e nós vamos continuar falando. Mentira. É uma mentirinha. É uma mentirinha boa, não existe mentira boa. O pai da mentira é o diabo. Toda vez que você conta uma mentira, é como se você se fizesse um pouco filho do diabo. Olha que forte. O pai da mentira é o diabo, então o pai do mentiroso é o diabo. Presta atenção. E é interessante que a única coisa que o diabo tem paternidade é da mentira. Louco, né? E o pai tem autoridade. Hã? E o pai tem autoridade. E o pai tem autoridade. Porque quando a gente fala de pai, de patriarcado, a gente está falando de autoridade. Por exemplo, o homem, o pai o da casa, segundo a Bíblia, é o sacerdote da família. Porque tem autoridade. Olha que forte isso, meu irmão. Isso na cabeça dela. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós vamos o Evangelho? Não. Vamos mudar para agradar a Deus. Eu mudo, você muda, nós mudamos. Pastor, e quando a obra fica concluída? Quando entrarmos no céu. Até lá ninguém está pronto. Ninguém está preparado. Nós não temos que nos calar, nós não temos que parar. Você sabe o que é interessante? Porque às vezes você fala assim, pastor, mas eu tenho tanta dúvida, como é que eu vou pregar o Evangelho? João Batista, ele pregou que Jesus. Quando ele viu Jesus, ele disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse, mas houve um momento em que ele estava preso, momentos que antecediam a sua morte por decapitação, pedido de Herodias, mulher de Herodes. Ele chama os seus discípulos, e os discípulos vêm visitar ele, e ele fala, vocês vão isso aqui até me emociona. Vão a Jesus e perguntam para ele se é ele mesmo. Olha que coisa. Primeiro ele prega com certeza, mas depois dúvida entra no coração dele. Ele tem incerteza, ele tem insegurança. E então Jesus, quando os discípulos perguntam, Jesus olha para eles e fala, vinde e vede. Venham e vejam
os sinais, os prodígios, as maravilhas. O mesmo João que pregou com segurança teve dúvidas, então Deus não exige de você perfeição. Mesmo a pessoa que com autoridade falou de coisas espirituais teve medo, mas Jesus entende o teu medo. A mesma pessoa que tinha tanta ousadia, fracassava às vezes, mas Jesus entende os seus fracassos. Então, olha só que louco, não é porque você tem erro, não é porque você tem pecado, que você está livre de pregar o evangelho. Olha, pastor, que palavra é essa? O teu pecado não te libera de pregar o evangelho. Você pecou, você desobedeceu. Você tem que se consertar com Deus, se arrepender. Você tem algo que te prende. Quando eu falo vício, meu irmão, estou falando de cigarro, de bebida, de droga, de pornografia, de mentira. Não importa o teu vício. Tem gente que é viciado em coisas, em videogame, televisão, celular. Tudo aquilo que rouba o teu tempo de qualidade em outras coisas é vício. Tá? Então, aquilo que te faz mal. Então, olha só que louco isso. Presta atenção. Se você tem esse pecado, se você tem esse vício, se você tem um problema, isso não te libera de pregar o evangelho. Porque o ID é para todos os que creem. O ID é para todos que recebem a Jesus. Se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, João 1,12 vai dizer: aos que creram, aos que receberam, foi-lhes dado o direito de se chamarem filhos de Deus. Olha que legal isso. Se João está falando, a palavra de Deus está dizendo ali, João está dizendo isso, aos que receberam, aos que creram, foi dado o poder de se chamar filho de Deus. É João ou é Jesus que está falando isso em João? Agora eu fiquei perdido aqui. Mas a palavra de Deus está dizendo isso lá em João. Está falando que você, que recebeu a Jesus, é filho de Deus. Por isso o ID é para você. O teu erro, as tuas falhas, o teu pecado não te liberam de pregar o evangelho. Paulo, ele vai dizer que ele tem um espinho na carne, mas mesmo com esse espinho ele prega o evangelho. Porque o evangelho, querido, é poder de Deus, diz a Bíblia. É poder de Deus. Meu irmão, é necessário nós pregarmos, ensinarmos, falarmos deste poder de Deus para transformar o mundo. Sabe como nós vamos transformar o mundo? Pessoa por pessoa. Um por um. Um por um. Por que eu falei dos custos? Um desejo do meu coração, a partir de agora, nós vamos começar a correr atrás disso, eu e a pastora, começar a abençoar ministérios de missões. Nós não temos ainda missionários da nossa igreja, ainda teremos. Deus está falando com você. Você tem promessa, tem chamado, começa a se preparar. Porque você pode ser um missionário da Igreja Livres. Que vai ser sustentado 100% pela igreja, em nome de Jesus. Assim como eu hoje sou sustentado 100% pela igreja, um dia talvez você seja. Mas enquanto nós não temos missionários próprios, nós podemos abençoar outros missionários. Como nós podemos gastar? Irmão, foi falado isso nesse curso que nós estamos fazendo, eu e a pastora, esse congresso. Nós gastamos com som e temos que gastar, gastamos com cadeira e temos que gastar, mas Jesus está mais preocupado com som e cadeiras ou com pessoas? Nós temos que investir naquilo que interessa, o que chama a atenção de Deus, que de fato é o alvo do coração de Deus. É claro, quando nós investimos em som, em cadeiras, é para proporcionar conforto, para que as pessoas queiram estar na igreja. Amém? Também tem este objetivo de atrair as pessoas. É por isso que não é perdido, mas é necessário que a gente invista mais. É necessário que a gente pregue mais. Deixa eu te perguntar, hoje você viveu o dia inteiro, fez os teus afazeres. Seja sincero com você mesmo. Você pregou o evangelho para alguém hoje? Você foi profeta de Deus que rompeu o silêncio de Deus na vida de alguém hoje? Pastor, eu não saí de casa. Meu irmão, você não precisa mais sair de casa para pregar o evangelho para alguém. Eu atendi pessoas pelo WhatsApp hoje. Você pode evangelizar pelo Facebook. Você pode evangelizar pelo WhatsApp. Você pode evangelizar por telefone. Você pode pregar o evangelho de muitas maneiras. Você tem pregado o evangelho. Você tem sido igreja. Por causa dos nossos pais, e quando eu falo nossos pais, eu estou falando de antepassados, nossos pais da fé. E um dia eu quero começar a pregar um pouco sobre paternidade espiritual. Quero começar a falar um pouco sobre esse assunto, que não é modismo, é uma verdade bíblica.
mas por causa dos nossos pais da fé, aqueles que nos antecederam, pastores, bispos, evangelistas, missionários, eu e você tivemos acesso ao Evangelho. Não importa de que maneira você conheceu, foi por causa de um desses homens. Nós vamos voltando e nós vamos começar lá por causa daqueles que Jesus enviou os 12, por causa dos 70, por causa de Paulo, de Pedro, por causa de outros que vieram depois por causa de Timóteo, de Tito, por causa de vários que a Bíblia vai descrevendo, que continuaram, João, que continuaram a pregar o Evangelho. Porque não é só escrever o Evangelho, é pregar. Porque aqueles homens, e entenda isso, quando nós pregamos a palavra de Deus, o Evangelho, falamos daquilo que está lá no passado, nós temos que correlacionar elas com a nossa vivência no presente, ou seja, as experiências que nós tivemos com Deus enquanto estávamos no deserto. Você não entendeu, eu vou explicar. Vou falar do Antigo Testamento para que você entenda melhor. Os antepassados passavam aos seus filhos, aquele povo que saiu do Egito e viveu no deserto, contavam as experiências que tiveram com Deus no deserto, na saída do Egito, no Êxodo. Isso alimentava a fé dos filhos. Isso foi sendo passado do pai para o filho, do filho para o neto, para o bisneto, para o tataraneto, e para o filho do filho, e para o filho do filho, até que chegou em nós. As pessoas que chegarem a você têm que conhecer suas histórias com Deus. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Por exemplo, eu vi até a Nina entrando nessa live. Um dia, a história de milagre da Valentina já não vai ser mais da Nina contando. Vai ser a... Meu Deus, até me emocionei agora. Porque hoje quem conta o testemunho do milagre é a Nina. Mas um dia vai ser a própria Valentina que vai contar. Amém. E aí um dia a filha da Valentina, neta da Nina, vai contar. E ela vai falar das experiências que a mãe viveu, que a Sandra viveu, que o pastor Claudecir viveu, que a família toda viveu. Porque são experiências com Deus. Eu estou dizendo elas porque nós sabemos do milagre, né? A menina Valentina que estava morta e ressuscitou. E está linda hoje. Fala com ela, ela fala assim, não. Tá linda, grandona. Irmão, olha que coisa. Nós temos que pregar o Evangelho. E por que Deus conta com você e não deixou só a palavra? Não é só você entregar a Bíblia e falar leia. Porque você vai colocar as suas experiências. Vai contar as suas histórias. É chegado o tempo de você ser o João Batista. Aquele que Deus vai usar para romper o silêncio na vida de alguém. Você sabe tudo que está precisando? Tudo que tem alguém perto de você que está precisando que você diga, Jesus te ama. Ou alguém que vai estar precisando perto de você dizendo, se arrependa. Ou alguém que está perto de você que vai ouvir de você, Deus ele tem perdão para você. Sabe por que tem muita gente que não vai na igreja? Porque acha que Deus não tem poder mais para perdoar pecado. Ele só acusa pecado. Ei, querido, Jesus ele não acusa pecado, ele perdoa pecado. Isso aqui é louco. A intenção de Jesus não é ficar acusando, é ficar perdoando. Ele só te mostra o teu pecado, esperando que você reconheça as tuas falhas. Então, prega o Evangelho. Pastor, eu briguei com a minha esposa. Eu errei. Isso não te libera de pregar o Evangelho. Nada te libera de pregar o Evangelho. Eu estou emocionado porque eu sei que a presença de Deus está nesse lugar. Pregue as boas novas. Ei, chega para alguém que está com a família destruída, com o casamento destruído, e fala para ele a boa notícia. Anuncia a boa notícia, as boas novas. Notícias. Jesus, ele tem algo novo para você. Eu sou boca de Deus para dizer para você, olha aqui para mim. Jesus, ele tem algo novo para você. Ele quer mudar a tua família, ele quer mudar a tua história. Meu irmão, minha irmã, tem algo maravilhoso de Deus para acontecer. Só que você tem que entender que o Evangelho não é só para você. Tem gente que só quer o Evangelho do a mim, para mim, por mim. Não, querido. O Evangelho é para nós, por nós, é para os outros. Nós temos que pregar o Evangelho. Vamos ser um pouco mais como João Batista.
vamos anunciar a volta de Jesus. Você sabia que pregar o Evangelho é um dos únicos propósitos que termina aqui na Terra? Pregar o Evangelho é um dos que termina aqui na Terra. A gente vai continuar servindo no céu. Tem gente que acha que vai ficar lá, que o céu tem um anjinho tocando harpa e uma rede balançando a árvore. Vai ter coisa para fazer no céu. Você serve aqui, é só treino para você servir lá. Você adora aqui, é treino para você adorar lá. Lembra que eu falei para você que não existe duas adorações? Existe uma adoração só? Eu não sei quem lembra disso. Uma adoração só. Adoração em espírito e em verdade. Então, quando você consegue entrar neste patamar de adorar Deus em espírito e em verdade, essa mesma adoração é a que tem no céu, porque é uma adoração só. Então, a adoração você vai continuar adorando no céu. Servir, você vai continuar servindo no céu. Agora, evangelizar, pregar o evangelho, termina aqui. Eu, como boca de Deus, como boca profética de Deus na sua vida, eu quero dizer que o melhor, há boas notícias para chegar para você. Há boas novas sobre a sua família. A maior delas é Jesus Cristo. Talvez você está entrando nessa live agora e você está precisando de uma boa palavra, de uma boa notícia. E a boa notícia que eu tenho para você é: Jesus Cristo te ama. Ele quer te salvar e mudar a tua história. Talvez você está entrando nessa live agora e você já está assistindo desde o início e você falou: pastor, eu liguei esta live porque eu preciso de uma boa notícia. A boa notícia é que Deus, Ele está cuidando de você. E tem gente que fala: Deus está lá do céu cuidando de você. Ele está aí do teu lado cuidando de você. O Espírito dele está aí em você cuidando de você. Só dê ouvidos a Ele. Só dê liberdade para que Ele te use. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Eu espero que você tenha entendido. Eu tinha muito mais coisa para falar. Só são curiosidades. Muita gente fala com certeza que Jesus era primo de João Batista. A palavra que é usada no original, no texto original, é sugênis, que significa parentes de sangue. Acredita-se que Isabel e Maria eram primas de primeiro grau, por isso fazia de Jesus e João Batista primos de segundo grau, tá? Mas a palavra original é sugênis, significa parentes de sangue. Isso aqui é só para você saber. Então não é primo cravado, tá, irmãos? Alguma tradução pode até estar escrito, mas a palavra no original é sugênis, significam parentes de sangue, ok? Então eles eram parentes de sangue, vinham da mesma linhagem ali, mas a gente até acredita que seja primos de segundo grau, mas a Bíblia não crava nisso, né? A palavra usada significa que eram parentes de sangue. Amém, irmãos? Fica com essa palavra, seja servo do Senhor. E você sabe o que você é de Jesus? Se era primo ou não, mas vamos usar o termo primo, né? João Batista pregou Jesus, meu irmão, você é irmão. Um dia eu quero falar um pouco sobre isso. Se Jesus é o Filho e nós somos filhos de Deus, nós somos o que de Jesus? Aí tem gente que não entende, mas quando fala de irmão, está falando, remetendo ao Antigo Testamento, onde havia um governo, uma primazia do irmão mais velho sobre os mais novos. O filho mais velho, o primogênito, ele governava sobre os irmãos mais novos. Ele era rei e senhor sobre os irmãos mais novos. Então o direito à primogenitura era algo muito grande. Por isso, quando a gente fala da história de Davi, muita gente não entende aquilo que... O quê? Ele é primogênito. Ele é primogênito. Quando a gente fala da história de Davi, as pessoas às vezes não entendem, acham só que foi rejeição. Querido, não é que só rejeição. É porque seria uma reviravolta total no padrão da época, o mais novo se tornar rei sobre os mais velhos. Então, quando Deus levantou Davi, ele levantou o improvável, né? É legal a gente saber disso. Então, nós somos irmãos de Cristo, porque a Bíblia fala que nós somos cordeiros, ou seja, herdeiros da mesma herança, participantes da herança dele, filhos de Deus. Só que ele é nosso irmão mais velho, nesse sentido, mas Senhor. Por quê? Porque ele é o primogênito.
tá bom? Mas outro dia a gente fala mais sobre isso. Que Deus te dê essa autoridade de saber que você fala como alguém que tem o mesmo sangue correndo na veia. Ô pastor, que sangue? O sangue do Cordeiro, irmão. O sangue de Jesus é o que corre em nós. É o nosso DNA, nós somos cristãos. Não esqueça disso. Por isso pregue o Evangelho, pregue a cruz, pregue o amor, pregue o arrependimento do pecado, sim. As igrejas têm parado de falar do pecado, tal. Teve umas que só batiam em pecado. E chegamos numa geração que não fala mais do pecado para não afastar as pessoas. Vamos pregar contra o pecado. Vamos pregar contra a idolatria. Lembra, idolatria é pecado. A igreja evangélica entrou num patamar para não ofender ninguém. Não podemos ofender, meu irmão. Adorar a imagem de Nossa Senhora, adorar São Pedro, São Judas. A Bíblia fala em Levíticos 2, lê lá, é pecado, idolatria. Estátuas feitas por mãos humanas, a Bíblia é clara, busca na Bíblia. Meu irmão, não precisa acreditar em mim, você está assistindo essa live, mas busca na Bíblia. A igreja parou de falar o que é pecado para não ofender as pessoas. Nós queremos alcançar todos, nós temos que alcançar, mas pregando a verdade. Não adianta a gente se calar da verdade, amém, querido? Idolatria é pecado, tá? É errado. Nossa Senhora Aparecida, eles não têm... O poder está em Deus. Maria foi uma grande mulher. Um dia eu quero falar só sobre Maria aqui. Maria foi uma grande mulher de Deus, mas ela cumpriu o propósito dela e está lá no céu. Então, nós temos que pregar o evangelho da verdade. Amém? Deus abençoe. Nós vamos orar.